Você já se perguntou quantos acontecimentos importantes da história da humanidade foram esquecidos, ou pior, apagados intencionalmente? Hoje, vamos explorar fatos, eventos e descobertas que o tempo, ou alguém, tentou esconder de nós. A história que conhecemos é apenas uma fração da realidade. Textos censurados, civilizações apagadas e segredos enterrados por séculos. Neste vídeo, vamos revelar alguns dos eventos e mistérios que escaparam dos livros de história. Nama-Dol, a Atlântida do Pacífico. Localizada perto da ilha de Pohnpei, nas ilhas da Micronésia, no Pacífico Ocidental, Nama-Dol é um dos sítios arqueológicos mais misteriosos e impressionantes do mundo. Ela não é uma cidade no sentido convencional, mas sim um complexo urbano construído sobre ilhotas artificiais, conectadas por canais estreitos e cheios de água. Por sua grandiosidade e localização única, é muitas vezes chamada de Atlântida do Pacífico ou Stonehenge do Pacífico. História e cronologia. A construção de Nama-Dol começou por volta do século IX d.C., mas o auge da ocupação ocorreu entre os séculos XII e XV. Foi o centro político, religioso e social do reino Saudeleur, uma dinastia que governou Pohnpei por cerca de 450 anos. Antes disso, a área era habitada por comunidades menores, mas foi com o Saudeleur que surgiu a necessidade de um centro centralizado de poder, e assim nasceu Nama-Dol. Arquitetura e construção. O que torna Nama-Dol tão especial é a forma como foi construída. Materiais usados: blocos de basalto vulcânico, colunas prismáticas e coral calcário. Blocos gigantescos. Alguns pesam mais de 5 toneladas. Técnica: os blocos foram empilhados em forma de grade ou colmeia, criando estruturas sólidas e duráveis. Transporte: não se sabe exatamente como os blocos foram transportados de uma pedreira distante, já que os povos da época não tinham metal nem tecnologia avançada. O complexo inclui casas nobres, templos, tumbas, cerimoniais, prisiones rituais, reservatórios de água doce. Função e significado. Nama-Dol não era uma cidade comum. Era sede do poder real, onde viviam os governantes da dinastia Saudeleur. Centro religioso, lugar de rituais, cerimônias e culto aos ancestrais. Espaço cerimonial. Muitas estruturas parecem ter sido usadas para fins espirituais. Exclusão social. Sua localização separava a elite do resto da população, simbolizando o poder divino dos governantes. Mistérios e enigmas. Apesar de décadas de estudos, muitas perguntas permanecem sem resposta. Como os blocos foram movidos? Sem animais de carga, rodas ou ferramentas metálicas, ainda não se sabe como os povos locais conseguiram transportar e empilhar milhões de toneladas de pedra. Por que construir em ilhas artificiais? Talvez fosse uma questão de status, proteção ou significado simbólico religioso. Por que foi abandonada? Teorias apontam para mudanças climáticas, desastres naturais, escassez de recursos e conflitos internos. Quem eram os Saudeleur? Pouco se sabe sobre suas origens. Diz a lenda que eles vieram de outro lugar e trouxeram ordem à ilha, mas acabaram corrompidos pelo poder. A Biblioteca de Alexandria e o conhecimento perdido. A Biblioteca de Alexandria foi uma das instituições mais importantes da história da humanidade. Localizada na cidade de Alexandria, no Egito, durante o período do Antigo Egito Greco-Romano, ela representava um verdadeiro centro do saber mundial. Fundada por volta do início do século III a.C., durante o reinado dos Ptolomeus, sucessores de Alexandre, o Grande, a biblioteca tinha como objetivo reunir todo o conhecimento humano em um único lugar. História e fundação. A ideia da biblioteca surgiu com Ptolomeu e Soter, general de Alexandre, o Grande, e governador do Egito após a morte deste. Mas foi seu filho, Ptolomeu II Filadelfo, que realmente desenvolveu o projeto. Ela fazia parte de um complexo maior chamado Museion, ou museu, dedicado às musas, divindades inspiradoras das artes e das ciências. Esse local não era apenas uma biblioteca, mas também um centro de pesquisa, tradução, estudo e ensino, algo como uma universidade moderna. Objetivo e ampla coleção.
O principal objetivo da biblioteca era reunir todo o conhecimento produzido pelo mundo antigo. Para isso, os reis ptolomaicos usaram diversos métodos para aumentar sua coleção. Compravam livros de mercadores e viajantes. Faziam cópias de obras trazidas por navios que atracavam no porto de Alexandria. Muitas vezes retinham os originais e devolviam as cópias. Enviavam agentes ao redor do Mediterrâneo para adquirir manuscritos. Estima-se que a biblioteca chegou a ter entre 40.000 e 400.000 rolos de papiro, contendo textos em grego, egípcio, latim, hebraico, persa, sumério e outros idiomas. Esses textos incluíam trabalhos filosóficos, Platão, Aristóteles, Heráclito, poemas épicos e dramáticos, Homero, Ésquilo, Sófocles, estudos científicos, astronomia, matemática, medicina, conhecimentos técnicos e práticos, textos religiosos e históricos, destruição e o conhecimento perdido. Apesar de sua importância, a Biblioteca de Alexandria desapareceu, e seu fim é cercado de mistério. Não há consenso entre historiadores sobre quando, como ou por quem ela foi destruída, mas existem algumas teorias. Um incêndio durante a campanha de Júlio César, 48 a.C. Durante uma guerra contra o faraó Ptolomeu XIII, Júlio César incendiou parte da frota egípcia, e o fogo se espalhou à cidade, atingindo depósitos de livros próximos ao porto. Isso pode ter destruído parte da biblioteca, mas não necessariamente toda ela. 2 Ataques de Aureliano, 270 d.C. Durante o reinado do imperador romano Aureliano, houve grandes conflitos em Alexandria, e alguns registros sugerem que o Mausoleum foi destruído nesse período. 3 Fechamento pelo cristianismo, 391 d.C. Quando o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano, o Templo de Serapeu, onde parte da biblioteca estava, foi destruído por ordem do imperador Teodósio e, sob pressão de líderes cristãos. Muitos acreditam que livros foram destruídos nessa ocasião. 4 Invasão muçulmana, 642 d.C. Uma lenda famosa afirma que, quando os árabes conquistaram Alexandria, o califa Omar teria ordenado que os livros fossem usados para aquecer os banhos públicos da cidade. Porém, essa história é considerada provavelmente falsa, surgindo muito tempo depois dos fatos. Conhecimento perdido. O grande drama da perda da Biblioteca de Alexandria é o conhecimento que jamais recuperaremos. Entre os textos que possivelmente se perderam estão obras completas de Aristóteles e seus discípulos, trabalhos de poetas trágicos gregos cujas peças só conhecemos em fragmentos, conhecimento científico e médico avançado da época, livros de filósofos pré-socráticos, documentos egípcios antigos em língua demótica e hieroglífica, textos de civilizações como os babilônios, persas e hindus. Imagine o que poderia ter sido salvo: descobertas científicas precoces, tecnologias esquecidas, visões alternativas do mundo e da natureza humana. A Expedição Antártica de 1947, Operação Igum. A Operação Igum foi uma das maiores e mais ambiciosas expedições antárticas já realizadas. Organizada pelos Estados Unidos da América, ela ocorreu entre agosto de 1946 e fevereiro de 1947, com o objetivo oficial de treinar forças navais em condições extremas e mapear a Antártida. Porém, ao longo dos anos, essa missão tem sido cercada por mistério, teorias conspiratórias e especulações, incluindo alegações de que teria como alvo uma suposta base nazista secreta ou até uma civilização perdida no continente gelado. Principais objetivos declarados: treinamento militar em ambiente polar, teste de equipamentos em condições extremas, mapeamento aéreo da região antártica, desenvolvimento de bases operacionais na Antártida, preparação para futuras operações militares no Ártico e Antártida. Contexto histórico: a Operação Igum aconteceu pouco tempo após o fim da Segunda Guerra Mundial, 1945. Nesse período, os Estados Unidos estavam envolvidos em um contexto de tensão geopolítica crescente, que logo se tornaria a Guerra Fria. Além disso, havia rumores de que os nazistas tinham interesse na Antártida,
com boatos de que teriam estabelecido bases secretas durante ou após a guerra, algo que alimentou muitas teorias posteriores. Realização da missão. A expedição começou oficialmente em agosto de 1946, partindo dos Estados Unidos, com destino à Antártida. Chegaram lá em dezembro de 1946, quando começaram as atividades principais. Durante meses, os membros da equipe montaram bases temporárias, realizaram voo de reconhecimento para mapear regiões costeiras, estudaram clima, geografia e fauna local, treinaram operações navais e aéreas em condições extremas. No entanto, a missão foi encerrada abruptamente em meados de fevereiro de 1947, muito antes do previsto. O motivo desse término precoce nunca foi totalmente explicado, o que gerou diversas especulações, controvérsias e teorias conspiratórias. Apesar do sucesso técnico da operação, vários fatos chamaram atenção e deram origem a teorias duvidosas. Um encerramento súbito. A missão deveria durar até o final de fevereiro ou início de março, mas terminou em meados de fevereiro. Oficialmente, isso teria ocorrido por causa de condições climáticas adversas e exaustão das tropas. Alguns acreditam que houve encontros não revelados com ameaças desconhecidas. 2 supostas bases nazistas. Há relatos de que os nazistas teriam tentado estabelecer uma base na Antártida durante a Segunda Guerra Mundial, chamada de Nova Berlim. Disse que submarinos alemães teriam chegado à Antártida nos últimos dias da guerra, levando oficiais e tecnologia avançada. Alguns sugerem que a Operação Igum teria como objetivo investigar ou eliminar essas possíveis bases. 3. Terra oca e civilizações subterrâneas. Outra teoria afirma que a Antártida seria uma entrada para a Terra oca, uma hipótese pseudocientífica segundo a qual o planeta é oco e habitável internamente. Alega-se que a expedição teria encontrado evidências disso, ou mesmo enfrentado seres de outra origem. O Saara Verde, uma terra fértil esquecida. Há cerca de 10.000 a 5.000 anos atrás, entre o Holoceno Médio e Superior, o Saara passava por um período úmido conhecido como savana africana úmida ou clima úmido africano. Nesse período, chuvas regulares mantinham o terreno coberto de gramíneas, árvores e até florestas. Lagos e rios interligavam grandes áreas, incluindo o famoso Lago Megachad, que já teve um tamanho equivalente ao mar Mediterrâneo. Animais como elefantes, girafas, hipopótamos e leões viviam livremente na região. Esse ambiente permitiu o surgimento de povos sedentários, pastores, agricultores e até sociedades complexas, os chamados povos esquecidos do Saara. Pinturas rupestres e gravuras antigas. Uma das maiores provas da existência desses povos são as pinturas e gravuras rupestres encontradas em locais como Tassili en Ager, Argélia, Acacus, Líbia, Inedi, Chad, Hermintães, Níger. Essas obras mostram pastores com gado, indicando uma economia baseada na pecuária. Caçadores armados, mostrando vida em comunidades organizadas. Pessoas dançando, em rituais religiosos ou sociais. Animais extintos ou migrados, como elefantes e rinocerontes. Navios desenhados nas rochas, sugerindo lagos ou rios navegáveis. Essas imagens datam de 8.000 a.C. até 1000 a.C., indicando ocupação humana contínua por milênios. Quem eram esses povos? Embora não tenham deixado registros escritos, os arqueólogos identificaram diferentes grupos culturais que viveram no Saara antes da desertificação. Povos capsianos, cerca de 10.000 a.C., 2.000 a.C. Nome vem da cidade de Gafsa, na Tunísia. Eram caçadores-coletores e depois se tornaram pastores. Conhecidos por ferramentas de pedra polida e arte rupestre. 2 povos saaro-equatorianos. Viveram no centro-sul do Saara. Desenvolveram sistemas de irrigação rudimentares. Tiveram contato com povos do Vale do Nilo. 3 povos dos pastores, pastoral Neolítico. Entre 7.000 a.C. e 3.000 a.C. Criaram gado e possuíam uma cultura rica em simbolismos. São os autores das famosas pinturas de Tassili en Ager.
ruínas e sítios arqueológicos. Além das pinturas, há evidências físicas de assentamentos humanos. Daberi, Egito. Sítio arqueológico perto do Lago Nasser. Mostra vestígios de uma sociedade que viveu da pesca e agricultura. Oásis de Dakla e Sharga. Ainda habitados hoje, mas já foram centros agrícolas importantes. Estudos mostram ocupação humana contínua desde o Paleolítico. Diamante azul pequeno Tadrarta Akakus, Líbia. Patrimônio Mundial da Unesco. Tem sepulturas antigas, ferramentas e arte rupestre. Teneré, Níger. Descobriu-se o esqueleto de uma mulher enterrada com cuidado, chamada Tumad Gesher, datando de cerca de 5.000 a.C. Indica rituais fúnebres e sociedades mais complexas. Por que eles desapareceram? Por volta de 4.000 a.C., o clima começou a mudar drasticamente. O ciclo climático natural chamado monção africana do Holoceno diminuiu, e o Saara começou a secar. Fatores que contribuíram para o fim dessas civilizações. Diminuição das chuvas e desertificação crescente. Secagem dos lagos e rios. Migração forçada. Muitos povos migraram para o Vale do Nilo, onde deram origem à civilização egípcia. Desaparecimento da fauna e flora local. Isolamento geográfico das comunidades remanescentes. O que foi o incidente de Tunguska? No dia 30 de junho de 1908, às 7h14 da manhã, horário local, uma enorme explosão ocorreu na atmosfera terrestre acima da floresta siberiana, perto do rio Tunguska Pedregoso, Podkamenaya Tunguska, no centro da Sibéria, uma das regiões mais isoladas do planeta. A explosão derrubou cerca de 80 milhões de árvores em uma área de mais de 2.000 km². Foi sentida a centenas de quilômetros de distância. Criou ondas sísmicas detectadas ao redor do mundo. Produziu uma luz brilhante no céu, visível mesmo durante o dia. Apesar disso, não deixou cratera no solo, não houve fragmentos grandes identificados e nenhum corpo foi encontrado, o que alimentou muitas especulações. A primeira investigação. O evento chamou a atenção da comunidade científica apenas 20 anos depois, em 1927, quando o geólogo russo Leonid Kulik liderou a primeira expedição ao local. Kulik esperava encontrar uma grande cratera causada por um meteorito ou asteroide, mas não encontrou nada além de árvores derrubadas em forma radial, como se tivessem sido derrubadas por uma gigantesca onda de choque vinda do céu. Teoria sobre o que causou a explosão. Um meteorito ou asteroide. Teoria mais aceita. A explicação mais cientificamente plausível é que o fenômeno foi causado pela explosão de um asteroide ou cometa na atmosfera terrestre, antes que ele atingisse o solo. Detalhes. Estimativas indicam que o objeto tinha entre 50 e 80 metros de diâmetro. Ele entrou na atmosfera a cerca de 15 km por segundo, 54.000 km por hora. A pressão e o calor da entrada atmosférica fizeram com que ele explodisse a cerca de 5 a 10 km de altitude. A energia liberada foi equivalente a 10 a 15 megatons de TNT, 1000 vezes mais forte que a bomba de Hiroshima. Essa teoria é apoiada por análise de partículas microscópicas encontradas em sedimentos locais, com assinaturas de elementos extraterrestres como níquel e irídio. Simulações computacionais que reproduzem o evento com objetos cósmicos. 2. Cometa de gelo. Uma variação dessa teoria sugere que o objeto era um cometa, composto principalmente de gelo e poeira. Por quê? Cometas podem evaporar completamente ao entrar na atmosfera. Explicaria a falta de detritos sólidos no chão. Poderia justificar os céus iluminados noturnamente por dias após o evento, possivelmente causados por partículas finas espalhadas na atmosfera. 3. Antimatéria ou buraco negro microscópico. Algumas teorias mais exóticas sugerem que o evento foi causado por uma partícula de antimatéria colidindo com a Terra. Um buraco negro microscópico atravessando nosso planeta. Mas essas teorias são consideradas muito improváveis e não têm apoio científico substancial. 4. Arma experimental de Tesla ou tecnologia avançada.
Uma das teorias mais populares entre os leigos diz que o evento foi provocado por Nikola Tesla, que estaria testando uma arma de energia livre no seu laboratório em Wardenclyffe, Nova York. Argumentos. Tesla falou certa vez: se eu quisesse, poderia destruir o planeta inteiro. Alguns acreditam que ele estava transmitindo energia sem fios, que teria atingido a Sibéria por engano. Porém, não há evidências reais de que isso tenha acontecido. Tesla não tinha como controlar ou direcionar energia dessa forma àquela época. 5. Objeto extraterrestre ou UFO. Alguns teóricos defendem que a explosão foi causada por um OVNI em queda, um dispositivo alienígena explodindo, uma nave alienígena autodestruindo-se para evitar ser descoberta. Embora essa ideia seja popular, não há nenhuma prova concreta que a sustente.